E agora vamos falar sobre o Nico de la Cruz, o desfalque de última hora. Quando todo mundo imaginava que o de la Cruz iria engrenar, que iria ter sequência de jogos, que seria titular, inclusive, contra o Sport, eis que sai a notícia, o Flamengo divulgou que ele foi vetado pelo departamento médico, não deu mais detalhes. E eu fui apurar o porquê ele foi vetado pelo departamento médico. O que me passaram foi, Vene, pelos mesmos motivos de sempre. Se treinar e jogar em sequência, ele fica com dores no joelho. Por conta disso, ele foi vetado pelo departamento médico. Ou seja, ele está com muitas dores no joelho, aquele mesmo joelho que a gente já sabe que ele sente problemas, sente dores já desde os tempos de River Plate. Então, com dores, ele não consegue ter sequência. E é isso que acontece. E para mim, e eu já fiz até uma publicação nas minhas redes sociais, no Twitter, @VeniCasagrande, no Instagram também, @VeniCasagrande, e eu escrevi o seguinte, está dando o que falar, tá? Contratado em 2024 por 101 milhões de reais, foi exatamente 101 milhões de reais. Foi isso que o Flamengo colocou nos documentos oficiais, lá no site, no balanço, tudo. 101 milhões de reais, sendo 92 milhões de reais entre direitos federativos e luvas e 9 milhões de reais em intermediação, ou seja, pagos para os empresários que fizeram a negociação entre Flamengo e River Plate. De la Cruz não deu certo no Flamengo e precisa deixar o clube em 2026. Não há mais argumentos para defender a permanência do uruguaio. Um péssimo custo-benefício para o clube. Quando mais se precisa do jogador em um duelo importante com muitos desfalques, o que acontece? Ele volta a ficar fora pelo mesmo motivo. O corpo não aguenta a sequência de jogos. Elogiei a contratação na ocasião, mas não deu certo. A diretoria agora precisa trabalhar para minimizar o prejuízo. E eu trouxe números que mostram o que eu falei aqui. Está certo. O custo-benefício dele é horrível. Em 2025, em 29 jogos pelo Flamengo, ele ficou 1.825 minutos em campo, de 2.610 minutos possíveis. Gente, é muito pouco. Ele marcou só um gol nesses 29 jogos e não deu nenhuma assistência. Desses duelos, em apenas 7, ele ficou 90 minutos em campo. Vocês têm noção que em 29 jogos desse atleta de 28 anos, ele ficou apenas 7 jogos inteiro. Ele não consegue completar uma partida ou ele não começa uma partida. É impressionante. Depois da Copa do Mundo de Clubes, lembrando que o último jogo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes foi no dia 29 de junho, contra o Bayern de Munique. De la Cruz jogou 11 partidas e ficou só 527 minutos em campo. Gente, ele não consegue performar. Não consegue, não dá mais para tentar justificar a permanência do De la Cruz. Eu sou apaixonado pelo futebol de la Cruz, vocês sabem disso. Eu falava isso quando o Flamengo contratou o De la Cruz. Eu parava para assistir alguns jogos do River Plate, lá na ESPN, por conta do De la Cruz, porque eu sempre gostei do futebol de la Cruz. O Arrascaeta era reserva do De la Cruz na seleção uruguaia, só para vocês terem noção. Mas, Vene, o que aconteceu que no River Plate ele conseguia performar, mesmo tendo esses problemas, e no Flamengo ele não consegue? Vamos lá. Antes de mais nada, precisamos levar em consideração o calendário do futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro ele joga muito mais partidas, muito mais jogos, viagens mais longas. No primeiro semestre do De la Cruz no Flamengo, ele jogou muita bola. Muita bola. Inclusive, a torcida do Flamengo brincava pelo fato de ele ser o melhor em campo com a camisa do Flamengo. E todo mundo brincava, ele carrega mais animal que hiena, não sei o quê. Todo mundo brincava, se tornou meme. Só que o Flamengo não soube gerenciar em 2024 a minutagem do De la Cruz. Botou ele no primeiro semestre, forçou. No segundo semestre de 2024, ele caiu de produção, voltou a ter problemas físicos. 2025 é a mesma história, o mesmo roteiro. Ele não consegue mais jogar em alto nível pelo Flamengo, pelo menos. Se ele vai fazer isso em outro time, não sei. Mas no Flamengo não dá mais para tentar justificar a permanência do De la Cruz. De la Cruz tem um salário alto e ele não consegue entregar dentro de campo. Eu não estou aqui dizendo que o jogador tem que encerrar a carreira, eu não estou dizendo que o jogador é bichado, eu estou dizendo a verdade e o que eu vejo atualmente no Flamengo. Ele não consegue performar, não consegue ter sequência de jogos. A gente está vendo. A gente está vendo. Será que, de fato, o jogador pediu para não ser chamado nessa data FIFA para a seleção uruguaia ou ele que não foi convocado mesmo? Ficou a dúvida.
Ele não consegue jogar no Flamengo, por que iria conseguir jogar na seleção uruguaia? Fica a pergunta, né? Mas, enfim, dito isso, galera, vamos lá tentar montar a provável escalação do Flamengo com esses jogadores à disposição e com um monte de garoto do Sub-20. Rossi, Emerson Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Saul, Samuel Lino, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Eu acho que esse vai ser o time titular do Flamengo. O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês, inclusive a opinião sobre o De La Cruz. Vocês ainda confiam numa reviravolta do De La Cruz ou não? Acham que, assim como eu, ele tem que ir embora do Flamengo em 2026? Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno Xavier, do Sub-20, Cleiton, Daniel Salles, também do Sub-20, Douglas, também do Sub-20, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme do Sub-20, Iago, zagueiro, campeão mundial Sub-20, que já está fazendo parte do elenco profissional, João Vitor, também um jogador que é jovem, já faz parte do elenco profissional, e inclusive vai ser titular no jogo contra o Sport nesse sábado, Johnny, também de Sub-20, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael Rossi, Samuel Lino, Saul e o Wallace Ian. São 12 desfalques para esse duelo e nós vamos trazer aqui a lista dos 12 jogadores que vão desfalcar o Flamengo. Varela, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Matias Vinha, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Plata, Pedro e Nico de la Cruz. Eu finalizei com o Nico de la Cruz porque foi o último desfalque que entrou nessa lista aí. E só uma curiosidade dessa lista de relacionados. O Bruno Xavier, por exemplo, meia do Sub-20, ele não ia ser relacionado. Ele foi hoje ao CT Ninho do Urubu fazer o treinamento com o Sub-20 normalmente. Em cima da hora, ficou sabendo que seria relacionado, teve que ir em casa correndo pegar as coisas para poder viajar, voltou para o CT e embarcou com a delegação. E sobre o Nico de la Cruz, vamos lá. Antes de mais nada, galera, o Pedro não volta no dia 19 no Fla-Flu, está certo isso. Já me garantiram dentro do Flamengo que ele não volta no dia 29, no dia 19 contra o Fluminense. Já Léo Ortiz e Jorginho, existe a expectativa de os dois ficarem à disposição, mas também não é certo. Existe a chance, tá? Existe a chance. Já no caso do Pedro, nem chance tem. Para o dia 19 está vetado. Ele está sendo preparado para a final da Libertadores. O Flamengo vive um momento bastante particular às vésperas do confronto contra o Sport, marcado para este sábado, às 6h30 da noite, na Arena de Pernambuco. A equipe comandada por Felipe Luiz precisará lidar com uma quantidade expressiva de ausências, já que ao todo são 12 jogadores impossibilitados de atuar, 7 deles estão servindo suas respectivas seleções durante a data FIFA, enquanto outros 5 permanecem no departamento médico, tratando lesões e impossibilitados de entrar em campo. Diante desse cenário de escassez de opções, o treinador terá de realizar uma verdadeira reconstrução na escalação titular, testando alternativas, confiando em jovens formados nas categorias de base e realizando improvisações pontuais no setor de meio-campo. Os desfalques relacionados às seleções nacionais afetam diretamente o planejamento rubro-negro. Estão convocados pelo Brasil os laterais Danilo e Alexandro, pelo Uruguai, o lateral Varela, o também lateral 6 e o meia Arrascaeta, pela Colômbia, o meia Carrasca, e pelo Equador, o atacante Plata, já no departamento médico. A lista inclui Léo Ortiz, que trata um problema no tornozelo direito, o uruguaio de La Cruz, que sofre com dores crônicas nos joelhos, Alan, que ainda sente a fascite plantar, Jorginho, que se recupera de um incômodo na coxa direita, e Pedro, que trata dores no antebraço direito. A maior dificuldade de Felipe Luiz no momento é montar o sistema defensivo. Com 2 dos zagueiros mais importantes indisponíveis, a tendência é que o jovem João Vitor, considerado uma das grandes promessas da base rubro-negra, seja titular pela primeira vez em uma partida do Campeonato Brasileiro. A expectativa inicial também era de que De La Cruz pudesse, enfim, ter uma oportunidade como titular, sobretudo diante das várias ausências no meio-campo. Porém, mais uma vez, o jogador ficou de fora da lista de relacionados, devido às dores persistentes nos joelhos, que têm prejudicado sua sequência desde o início da temporada, com o meio-campo desfalcado e sem peças importantes como Carrascal e Arrascaeta, ambos com suas seleções. Felipe Luiz terá de decidir entre improvisações ou ajustes estratégicos no sistema tático. Uma alternativa é montar o setor com 3 volantes, privilegiando força física e marcação. Outra possibilidade seria deslocar um dos atacantes para atuar
mais centralizado, auxiliando na criação das jogadas. Assim, o provável Flamengo que entrará em campo conta com Rossi no gol, Royal, João Vitor, Léo Pereira e Ayrton Lucas, formando a linha defensiva. Pulgar e Saul responsáveis por compor a dupla de volantes. Wallace Ian, também conhecido como Cebolinha, ocupando uma faixa mais avançada do campo. E um trio ofensivo formado por Luiz Araújo, Lino e Bruno Henrique. A preparação para o duelo contra o Sport foi encerrada na manhã desta sexta-feira. Logo após o treinamento, a delegação embarcou rumo ao Recife, onde permanecerá até o fim da partida. O retorno ao Rio de Janeiro está programado para logo após o jogo deste sábado. Entre as novidades da lista de jogadores relacionados por Filipe Luís está a presença de Bruno Xavier, que pela primeira vez foi incluído em uma convocação oficial do time profissional do Flamengo. O treinador, diante de tantos desfalques, precisou recorrer a peças provenientes da equipe sub-20, e o jovem meio-campista de 18 anos foi um dos escolhidos. Bruno Xavier chegou ao clube no início desta temporada para integrar o elenco sub-20. Após deixar o Corinthians, onde atuou por empréstimo, o clube paulista ainda tentou adquiri-lo em definitivo junto ao Atlético, mas a negociação não teve êxito. Com isso, o Flamengo conseguiu avançar na contratação do atleta, graças ao empenho de José Boto, diretor técnico de futebol, que conduziu pessoalmente o processo. Assim, Bruno Xavier se tornou uma das primeiras contratações da gestão do dirigente português. Até o momento, o meio-campista disputou 14 jogos pela equipe sub-20 do Flamengo, ainda sem gols ou assistências. Porém, seu desempenho nos treinamentos com o elenco profissional agradou a comissão técnica, e o atleta conquistou um espaço entre os relacionados, funcionando como uma espécie de intercâmbio entre a base e o time principal. Além dele, Filipe Luís também incluiu outros jovens da base, como Guilherme, Johnny e Iago, todos com potencial de ganhar minutos ao longo da partida. João Vitor, inclusive, tem grandes chances de ser titular, ocupando a vaga de Léo Ortiz, ainda se recuperando do problema no tornozelo, enquanto lida com as dificuldades momentâneas no Brasileirão. O Flamengo também direciona parte de suas atenções para a final da Copa Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, onde enfrentará o Palmeiras. Apesar de a decisão não ocorrer no Maracanã, a diretoria rubro-negra está preparando um evento grandioso para os torcedores assistirem à final, dentro do estádio, que é considerado o templo sagrado da torcida, de acordo com informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande. A proposta é disponibilizar aproximadamente 70 mil ingressos para que a torcida possa acompanhar o jogo em telões instalados no estádio, transformando o Maracanã em um verdadeiro caldeirão rubro-negro no dia da decisão. No momento, os dirigentes ainda resolvem questões burocráticas antes de fornecer detalhes finais ao público. A expectativa é que todas essas pendências sejam resolvidas rapidamente, já que faltam pouco mais de 2 semanas para a grande final. Segundo o planejamento, a partida decisiva da Libertadores ocorrerá às 6 da tarde, no horário de Brasília, e contará com ampla cobertura jornalística, especialmente por parte de veículos especializados no cotidiano do clube, antes da final continental. No entanto, o Flamengo ainda precisa entrar em campo pelo Brasileirão. O próximo compromisso será justamente neste sábado, contra o Sport, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Nacional. O confronto, marcado para as 6h30 da noite, será fundamental para manter o time na disputa direta pela liderança. A chegada da delegação ao Recife, no início da noite desta sexta-feira, foi marcada por uma recepção calorosa da torcida. Aproximadamente 250 torcedores se reuniram em frente ao hotel para demonstrar apoio e incentivar os jogadores. Muitos deles levaram bandeiras, camisas, faixas e instrumentos musicais, criando um clima de festa e confiança. Atletas como Léo Pereira, Luiz Araújo e Bruno Henrique atenderam aos fãs, posando para fotos e distribuindo autógrafos. O encontro de sábado será o segundo duelo entre Flamengo e Sport, em um intervalo de apenas 15 dias. No dia 1º de novembro, as equipes se enfrentaram no Maracanã, e o Flamengo venceu por 3-0, em uma atuação sólida e convincente. No momento, a equipe de Filipe Luís ocupa a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, com a mesma quantidade de pontos do líder Palmeiras, que leva vantagem no número de vitórias, além dos compromissos dentro de campo. O clube vive um período importante em sua história institucional. O Flamengo inaugura, neste sábado, a nova arte urbana que ocupa os muros da Gávea, sede social da instituição. A iniciativa faz parte das comemorações pelos 130 anos do clube e consiste em uma exposição a céu aberto,
que percorre 274 metros do muro localizado na rua Mário Ribeiro. A obra retrata momentos marcantes da história rubro-negra, homenageando ídolos, símbolos, títulos e passagens emblemáticas para a realização do projeto. 6 artistas foram convidados a ilustrar diferentes temas relacionados ao universo rubro-negro. Entre eles estão Mateo Velasco Gugi e Cavalcante, Dolores Sessos, Acme, Bruno Big e o coletivo Negro Muro, conhecido por trabalhos que resgatam e valorizam figuras históricas da cultura brasileira. A curadoria ficou a cargo do Departamento de Patrimônio Histórico do Flamengo, garantindo que as obras mantivessem fidelidade às tradições e à identidade do clube. A cerimônia de inauguração contará com a presença do presidente BAP e do ex-goleiro Raul Plasma, um dos maiores ídolos da história rubro-negra, além dos artistas responsáveis pelas obras. Assim, o Flamengo vive simultaneamente um momento de superação dentro de campo, devido à grande quantidade de desfalques e de celebração fora dele, reafirmando sua história e se preparando para uma final de Libertadores que promete mobilizar multidões. Cada passo, seja nos gramados, seja nos corredores do clube, reforça a dimensão do rubro-negro como instituição esportiva e cultural, que atravessa gerações e segue reunindo paixões por onde passa.